Sabemos quem era Pedro. A história bíblica diz que Pedro nasceu em Betsaida, uma cidade às margens da Galileia. Galileia era conhecida por duas partes, parte norte e parte sul. A parte norte era o lugar dos nobres, era o lugar dos lugares subdesenvolvidos, dos lugares que já tinham galgado e conquistado grande prestígio e pompa. A parte sul era o lugar dos lugares rústicos, dos lugares de planície, dos lugares de difícil acesso. Das 20 cidades conhecidas na parte sul, 3 era uma das mais conhecidas nos evangelhos. A primeira cidade conhecida na Galileia Sul era Tiberiades. A segunda era Cafarnaum e a terceira era Nazaré. Lembra? Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Aleluia! Porque quando Deus escolhe alguém, o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios que não são muitos os nobres que são chamados. Deus chama nobres, mas não são muitos, porque os nobres acreditam que conquistaram e galgaram o posicionamento pelo seu próprio mérito. Agora, quem é tirado do rústico, quem é tirado do sul, quem é tirado dos lugares que ninguém dá nada, dá honra e mérito àquele que levanta, aquele que é, aquele que pode, aquele que faz e aquele que tem todo o poder. Betsaida era uma das cidades que ficava na parte sul. Então nós sabemos que esse Pedro aqui, ele era filho de João, irmão de André. A Bíblia diz que ele era um empresário de pesca, possivelmente sócio de Zebedeu, que foi pai de Tiago e também de João. Esse Pedro aqui foi irmão de André. Lembra? Foi esse André quem o levou até Jesus, porque ele era discípulo de João Batista. A primeira vez que marcou a vida de apóstolo Pedro, antes dele ser apóstolo, antes dele ser discípulo, foi em Lucas capítulo de número 5, a pesca maravilhosa. Ali você vai ver Jesus dando 2 aulas aos seus ouvintes. Primeira aula é aula teórica, ele fala com a multidão, sentado no barco, se afasta um pouco do mar e palestra a multidão, prega a multidão. Primeira aula teórica. Mas a segunda aula, Jesus vai dar uma aula na prática, porque aula na prática não pode se dar na beira da praia. Ele diz para os seus ouvintes que estão com ele agora dentro do barco: Simão Pedro, lancemos para o meio do mar, vamos para mar alto. Por que, irmã Luciene? Porque aquele que se limita na beira da praia não pode viver experiências profundas. Aquele que se limita em ser só multidão não pode viver na prática. Deus está falando com alguém: essa tempestade não é para te matar, é para te levar a experiências profundas. Essa luta não é para acabar com a tua vida, é para te dar relacionamento com Deus. Deus está te dando uma aula prática nessa situação. Deus quer que você veja no meio da tempestade aquilo que você jamais conseguiria ver fora da multidão que está na beira da praia. Enxergar uma tempestade é uma coisa, agora está no meio dela com Jesus no barco é completamente outra. Parece que vai afundar, mas não afunda. E quem está no barco cuida da sua vida, cuida da sua casa, cuida dos seus negócios, cuida dos seus projetos. Me ajuda a profetizar para quem está do teu lado. Diga: Jesus está contigo nessa. Chacoalha ele e diga: está dormindo, crente? Deus está falando contigo. Essa tempestade não é abandono, é preparação de Deus para responsabilidades maiores.